bom, muito bom. Vamos falar de dor de cabeça, Lauro? Vamos falar. Pessoal, então assim, sobre dor de cabeça, quando a gente fala de enxaqueca é um dos tipos de dores de cabeça. Então, todo mundo, né, popularmente fala, tô com enxaqueca. Não necessariamente você tem, né, doença enxaquecosa, né, enfim. Então, Lauro, se você puder explicar pra gente, né, a diferença da dor de cabeça, de enxaqueca, para uma... Principalmente, acho que aqui o que é mais importante, tem vários tipos, viu, pessoal? É um livro inteiro só disso. Mas a diferença entre enxaqueca e cefaleia tensional, por favor, que acho que são as mais comuns, você... Muito comum. Primeira coisa, todo mundo vai ter dor de cabeça uma vez na vida. Esse é um fato, 100% das pessoas. Fato é que nem toda dor de cabeça é perigosa. Mas toda dor de cabeça que for estranha, que for esquisita, ela tem que ser investigada. Então, por exemplo, é uma dorzinha leve que aconteceu uma vez, passou, tudo bem. Mas se é uma dor que ela está vindo com recorrência, você tem que ir no médico. Então, acho que esse é o primeiro recado. Toda dor de cabeça tem que ser investigada. Qual que é a recorrência, Laura? Desculpa. Recorrência é quando ela acontece mais de uma vez. Então, se você teve uma dor fraca isolada, acontece. Mas, olha, 2 vezes com dor, ou em algum contexto, fazendo exercício, correndo, sob estresse, ou uma dor muito forte. Então, o primeiro recado é, dor de cabeça tem que ser investigada. Olha, Letícia comentou aqui embaixo, ó, tenho cefaleia todos os dias. Letícia, a gente precisa conversar. Não é uma boa vida isso. Bom, o fato é que das dores de cabeça, a maior parte delas são benignas, mas o paciente não tem como saber. Então, tem que investigar. Investigar não significa fazer exame. Investigar significa conversar com o médico. Por quê? Porque existem dores de cabeça terríveis que o exame é normal. E existem dores de cabeças gravíssimas que o exame é normal. Só que existem dores de cabeça que existem doenças que a pessoa nem tem dor e o exame está péssimo. Ou seja, não comprem o exame. O importante é a consulta. Bom, falando de dor de cabeça, existem 2 que são as principais, que é a enxaqueca ou migrânia e a dor de cabeça tensional. São dores que são, na verdade, completamente diferentes entre si e você pode ter as 2. A enxaqueca é uma doença genética, é uma dor muito típica, que pode pegar um lado, a luz incomoda, o som. A enxaqueca ela não tem só sintoma de dor. A enxaqueca é um dia ruim. A pessoa enjoa, ela fica desconcentrada, ela pode vomitar, e essa dor ela vem 2, vem 3, vem 5 vezes. Então a enxaqueca ela é algo muito forte e muito pontual, que pode inclusive ser diário. A cefaleia tensional é a famosa dor chatinha. É a dorzinha chatinha aqui. Então quando o paciente fala, nossa, eu tô com uma dor chatinha, a chance de ser tensional é muito grande. A cefaleia tensional ela tem relação com a nossa rotina. Tem relação com mordida, tem relação com o tempo acordado, tem relação com excesso de analgésico. Então, ela tem relação com o modo como você está vivendo. Com a posição, né? Cabeça para frente, exatamente. Tá. Então, basicamente, essas são as principais dores, tá? A enxaqueca é uma doença genética, ou seja, a pessoa não tem escolha. A dor pode vir e voltar, mas ela faz parte de um contexto muito maior. E a cefaleia tensional é uma dor mais corriqueira. Só que ambas, o diagnóstico vem da consulta, não do exame. E é importante, pessoal, que a gente vê muito paciente que foi tratado por dor de cabeça há muitos anos e, infelizmente, não tratou corretamente. Então, sim, o tratamento de enxaqueca é diferente, né, Laura? Ela pode envolver outros tipos de medicações, outras orientações. Então, tem paciente, por exemplo, que deflagra a enxaqueca por algum alimento específico, né? Ou por algum cheiro, enfim, tem de tudo, né, Laura? Eu vou até fazer um merchan aqui na minha outra rede. Tem um post bem legal sobre isso, depois vocês olham lá. Depois segue o Lauro no Instagram, hein, pessoal. Vou passar. Só quem ficar no finalzinho vai. Não, pode falar no seu Instagram já. Não, no finalzinho. Eu gosto dessa ideia. Gosto dessa ideia, do finalzinho. Bom, a enxaqueca ela é uma consulta longa. Por quê? Porque existe a primeira parte, que é entender a sua dor, depois é entender a sua vida, depois é entender os seus gatilhos, e depois a gente vai entender como te tratar. Então, quem está tendo dores de cabeça com diagnóstico de enxaqueca e está usando só analgésico, não está tratando. Analgésico seria dipirona, não? Tilenol? Dipirona, isso. Tilenol, paracetamol, dipirona. Então, esse tipo de medicamento, ele até pode ser usado em alguns casos, mas ele está longe de ser uma estratégia boa. Então, uma consulta de enxaqueca, ela envolve um plano.
onde a gente vai ter que escolher se vai ser medicação contínua, se vai fazer toxina botulínica, se vai usar anticorpo, tem uma série de nuances. Então, é importante saber que a enxaqueca crônica, o tratamento, ele não é um remédio, ele é um plano de ataque. Vocês sabiam, pessoal, que dá para fazer botox para melhorar a dor de cabeça? E melhora muito, né, Lauro? O Lauro é uma das especialidades do Lauro, né, Lauro? Sim, eu faço toxina botulínica para tratamento de enxaqueca crônica. Não são todos os casos, mas pessoas que têm já o diagnóstico e não podem tomar medicamento ou não querem, a toxina botulínica pode ser útil, sim. Perfeito. E, Laura, o que seria um sinal de alarme, né? Porque assim, pessoal, tem muita gente que tem aquela ideia de que uma dor na nuca é sinal de AVC, ou todo AVC vem com uma dor de cabeça. E isso não necessariamente. Tem paciente que tem AVC sem dor de cabeça, tem paciente que tem uma baita dor de cabeça e não é nada. Mas tem alguns sinais de alarme que a gente chama, são os red flags, né, Laura? Que o paciente teve isso, olha, mudou ali para a gente começar a pensar nas causas mais complexas e graves, né? Como um tumor, alguma coisa na cabeça, um sangramento, um AVC, né, Laura? Você pode comentar para a gente esses alarmes? Com certeza. Primeiro que, assim, é natural quem tem uma dor de cabeça imaginar que tenha um tumor na cabeça. Isso é algo que, assim, todo mundo que tem cabeça vai ter esse medo. Mas saibam que, no caso do tumor, não é a principal queixa. Então, a maior parte dos tumores que a gente encontra, a pessoa nem tem dor de cabeça. Então, não se prendam só a essa questão, tá? O que é um sinal de alarme? É que se você tiver, tem que ir no médico. Tem que ir no médico, mesmo que fique normal, tá? Mas tem que ir no médico. Por exemplo, essa é a pior dor da vida. É uma dor ruim mesmo. Nunca tive essa dor. Meu Deus, que dor tensa. Nossa, ou é a primeira dor que eu tive. Você vai ter que ir no médico. Você pode ir no seu pronto atendimento da sua cidade, procurar informação e auxílio. Por quê? Porque essas dores muito intensas, a pior dor, ela pode esconder uma doença mais grave. Assim, outro sinal de alarme é quando a dor de cabeça vem com alguma alteração de movimento. Você teve a dor e não consegue mexer o braço. Você teve a dor e não está enxergando direito. Você teve a dor e está com desequilíbrio. Isso é muito grave. Você tem que ir no pronto atendimento. Outro sinal de alarme. Você teve a dor e está sonolento. Você não consegue melhorar. É um outro sinal que você tem que ir. Outra, a dor que não melhora nunca. Uma dor persistente que você nunca teve. Então, às vezes, ela nem foi a pior. Mas é uma dor que você nunca teve e ela está dias aqui com dor. Dias. Vai no pronto atendimento, porque é um sinal de alarme. Outra, dor iniciada após exercício físico muito intenso. É um sinal de alarme. Puxa o foninho pra gente. Perdão. Dor iniciada após exercício físico muito intenso. Isso é uma dor que merece uma certa atenção. Então, são pequenas informações que podem ajudar você, se tiver uma dor dessa, a procurar auxílio. É claro que nem sempre você vai encontrar um neurologista na sua frente, mas você vai encontrar um médico, porque um médico da emergência ele tem que estar capacitado para entender isso. Em seguida, depois, você vai chegar no neurologista, tá? Perfeito. Pô, muito bom sobre dor de cabeça. Então, muita gente, o recado final que eu quero deixar sobre dor de cabeça antes da gente falar de AVC, derrame cerebral, pessoal, é que muita gente vive com dor de cabeça e normaliza isso. Eu tenho dor de cabeça sempre. É normal, eu tenho isso. A questão é que não necessariamente está associada a uma doença grave, mas isso tira a sua qualidade de vida, né? Você está o tempo todo com dor, isso é muito chato, né? Então, quem tem dor de cabeça, cuide, pessoal. Vocês conseguem melhorar a sua qualidade de vida tratando a sua dor de cabeça, né? Procurando os gatilhos, fazendo o uso de medicação correta. Não é bastar na farmácia pegar um monte de comprimido e tomar. É entender, fazer o diagnóstico preciso, entender o que está acontecendo, tá bom?